Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de comunicação, tá? E serão dois vídeos que fazem parte também daqui da minissérie de comunicação, do profissional de comunicação, do que você precisa saber sobre comunicação. Então, sem mais enrolação, vamos aos tipos de comunicação do primeiro vídeo. Bom, para a gente começar aqui as dicas, a primeira tipo de comunicação, que é a principal, é a comunicação verbal. A comunicação verbal se caracteriza pelo uso, tá, de palavras e interações entre emissor e receptor. Então, pode ser palavras, imagens, expressões faladas e escritas. É importante você ter essa ideia que a comunicação verbal ela pode ser tanto oral, do jeito que nós estamos fazendo aqui, ou comunicação escrita. Então, post, uma matéria, é comunicação escrita. Então, a comunicação verbal ela é bem explícita e clara a mais explícita e clara entre os tipos de comunicação. E, além disso, ela tem várias regras de desenvolvimento ao longo aí dos anos que nos permitem transmitir essa unidade de significado. O segundo tipo de comunicação é a comunicação não verbal. Esse tipo de linguagem é utilizada é a comunicação realizada sem o uso de palavras, tanto faladas quanto escritas. Então aqui entra o jeito de olhar, o jeito a postura, a gesticulação da pessoa. Então, se ela anda muito, se ela bate o pé, se ela sabe quando a pessoa senta e fica balançando a perna. Então, esses são os tipos de comunicação não verbal. É quando você olha para a pessoa e ela está te transmitindo uma imagem, uma mensagem, sem ela precisar falar nada. É bem interessante que, já falei em outros vídeos anteriores, tem um livro magnífico que é O Corpo Fala, eu acho que é o clássico nessa questão de comunicação não verbal. O terceiro tipo é a comunicação business to business e a comunicação business to consumer, que é B2B e B2C. Então aqui temos dois tipos de comunicação que são transformadas bem variadas, mas a comunicação B2B é o conteúdo e mensagem, tá? É o conteúdo da mensagem, é geralmente mais técnico e voltado para entender para uma empresa, para outras empresas. Já a comunicação B2C é voltada a um termo mais para um público final, comunicação menos técnica. Outro tipo de comunicação que encontramos aqui é a comunicação individual. Esse é bem interessante, é da comunicação individual, que nesse tipo de comunicação apenas um remetente e um receptor interagem. É uma conversa, tá? É a comunicação ali produzida de indivíduo para indivíduo, de one to one, uma pessoa a uma pessoa. E o quadro da interação é caracterizado pela privacidade e a impossibilidade de tentar impactar uma audiência maior ou uma terceira pessoa que está ali na conversa. Outro tipo é a comunicação coletiva, que é um pouco diferente da individual, que é a comunicação coletiva, é o tipo mais comum, tá? Um dos mais comuns aí do tipo de comunicação, que ocorre quando há mais de duas pessoas trocando mensagem. Além disso, esse é um tipo de comunicação que pode ser realizado em conjunto com anunciantes do mesmo setor. Então, por exemplo, uma loja de roupa e uma loja de bijuterias são duas pessoas diferentes que transmitem ali para outras pessoas, então, que tenham a ver. Então que circulam ali o seu ambiente. Então esses são os dois tipos de esse é a comunicação coletiva, que é quando duas pessoas enviando, trocando mensagens. Tem o último aqui desse vídeo, que é a comunicação em massa, que a comunicação em massa se refere à interação entre um único remetente e vários receptores. Então é falar com uma grande audiência, quando, por exemplo, as empresas fazem isso muito bem com a comunicação de produto e serviço. Então é eu falando com um monte de gente, uma massa de pessoas. Esses foram alguns tipos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre outros tipos de comunicação.